Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 10 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar da aliança do povo sobre guardar a lei. Ontem nós falamos que Esdra, o profeta, o sacerdote, o escriba Esdra, leu a lei para todo o povo e eles escutavam atentamente. Os velhos, crianças, adultos, todos foram convocados para esse momento solene. Então, após ler todo o texto da lei, e ontem nós vimos também a confissão pelos pecados das suas gerações, porque eles fizeram uma retrospectiva, falando desde o momento do início da linhagem de Israel e tudo que eles já haviam passado. E agora é o momento de selar esta aliança. A aliança ela é selada mediante ao entendimento. Quando você entende, quando você vê a importância daquilo, a obediência é simplesmente consequência. Olha só, os que selaram esse momento, por causa disso estabelecemos uma aliança fiel e o escrevemos e selaram nossos príncipes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, as lideranças, a liderança civil e a liderança religiosa, espiritual, selou isso sobre o povo. E aí, os que selaram foram Neemias, que era o governador, filho de Acalias e Zedequias. E aí nós tivemos Seraías, Azarias, Jeremias. Você está vendo já alguns nomes comuns por aqui, não é? Vamos ver Passur, Amaria, Malquias, Atos, Sebanias, todos eles, Daniel, Baruque, Mesulão, Abias. Você vai ver alguns nomes, os levitas, por exemplo, Jesua, que era filho de Azanias. Nós vamos ver Quelita, Pelaías, Anã. Vamos ver muitos desses homens, que se reunia tanto como autoridades civis como autoridades religiosas para este momento. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos que tinham separado dos povos as outras terras para a lei de Deus, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham a saber o entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, aos seus nobres que convieram, numa interprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus. E que foi dada esta lei por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor e os seus juízos e os seus estatutos. Lembrando, que nós já vimos Moisés declarar isso lá em Êxodo 34, Deuteronômio 7, e a importância que deveria ter de guardar esta lei. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus. Então, renovaram isso porque Moisés já tinha determinado que deveriam separar, como os dízimos nos dias de hoje. Dízimos e ofertas são para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção da obra, não é? Mandarmos missionários, pagarmos a conta de água, a conta de luz, por exemplo, se o templo é um local alugado. Então, tem toda uma despesa e é mantido por quê? Por essa colaboração que as pessoas davam, que foi instituída por Moisés, que aqui foi renovado por Neemias, que até nos dias de hoje, E muito melhor é dar do que receber. Há um segredo espiritual nisso. E para os pães da propiciação, para as ofertas contínuas de manjares, para os holocaustos dos sábados, da festa da lua nova, as festas fixas
que foram determinadas como estatuto perpétuo sobre o povo, para todas as coisas sagradas, né? Inclusive oferta pelo pecado, para a expiação de Israel, para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, o levita, o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano a ano, para se queimar sobre o altar do Senhor Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra, todas as primícias da árvore frutífera, de ano a ano, tudo à casa do Senhor. Então, a consagração de tudo que temos, de tudo que somos. Isso é uma bênção extraordinária. Quando você aprende isso, você sabe e você não abre mão da bênção de Deus sobre a sua vida. Então, isso tem origem não aqui, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 19, Deuteronômio 26, nós vemos já esses princípios sendo ensinados ao povo. Então, aqui é um resgate de tudo isso, já que eles tinham pecado contra o Senhor, tinham ido para a Babilônia, ficaram exilados, escravos, agora retornando, eles querem fazer tudo certinho, tudo como Deus mandava, porque eles sabem que nisso reside a bênção do Senhor sobre a vida dele. E aí o capítulo 11, os príncipes do povo habitavam em sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na casa da cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneciam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens voluntariamente e ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes das províncias que habitavam em Jerusalém. E habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim. Então, estamos falando aqui especificamente do Reino Sul, capital Jerusalém, que abrangia apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, nós vemos os nomes elencados, né? Não só da tribo de Judá, mas também dos filhos de Benjamim. Salu, Mesulão, era da tribo de Benjamim. Então, todos eles vão ser elencados daqui. E nós vamos ver também quão importante é essa genealogia. Todos esses nomes elencados aqui, né? Não só trazia a figura do pai, né? Como também dos filhos, tudo isso elencado aqui. E cada nome que a gente vê aqui nesse texto representa uma geração inteira reunida ali, né? Então, todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon, irmão dele, os guardas das portas, 172, né? Então, todos ali dispostos a presidirem, a assistirem e a servirem na casa de Deus. O restante de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitavam em Ofel e estavam a cargo de Zia e Zispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias. E aí, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente à obrigação deles de cada dia, né? Então, nós podemos ver não só o interesse ali do governador, que era Neemias, mas também do rei, que tudo fosse feito da melhor forma possível, né? E nós vamos ver que ainda ele enumera os residentes das aldeias, olha só, né? O povo que estava um pouquinho mais afastado, ele também vai trazer aqui a menção disso. E ele traz, inclusive, não só da aldeia, né, dos campos de Judá, mas também os nomes referentes aos filhos de Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Secanias, Jeremias e Esdra.
Isso mesmo. E aí vai trazer o nome de cada um deles. Nos dias de Neemias, o governador, e de Esdra, o sacerdote e escriba. Então, aqui nós viemos falar, né, desses 10 nomes. Apesar de estarmos tratando do livro de Neemias, nós não podemos deixar de lado a figura de Esdra, né, que era aqui uma pessoa que estava lado a lado, tinham o mesmo propósito, um empenhado na reconstrução do templo e o outro empenhado na reconstrução do muro, né? E a dedicação dos muros, já vimos também a dedicação do templo lá em Esdra e agora a dedicação do muro. A dedicação dos muros de Jerusalém, procurar os levitas de todos os seus lugares para fazê-lo vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpa. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias. Então, todo mundo foi convocado para esse momento alegre. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro. Olha só, né? Então, a gente às vezes está acostumado com os nossos muros das nossas casas, né? Os muros daquela época, principalmente aqui de Jerusalém, os muros que circuncidavam uma cidade, eram muros com uma largura muito grande, né? Muros, por exemplo, se você vê lá os muros de Jericó, a casa de Raabe ficava em cima ali dos muros de Jericó. Dava para passar um carro, uma pista, né? Uma avenida se transformava, né, em cima do muro. Então, não era diferente aqui. Possivelmente, né? Olhe só o que eles fizeram. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e metade dos príncipes de Judá. E Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, né? Então, olha só, você consegue imaginar a grandiosidade desse momento, né? Todos eles ali em cima do muro, praticamente uma procissão, todos cantando alegremente, transitando por ali. E eu acho isso extraordinário porque aquilo ali não só era a reconstrução dos muros, era a dignidade do povo sendo estabelecida e também a sua identidade. Eles eram participantes daquele momento, eles construíram, né? O texto fala que construíram em meio a muita afronta, muitas vezes com armas nas mãos, porque precisavam estar atento aos inimigos, né, que eram ali constante. Então nós podemos ver que esse momento aqui é esse regozijar, né, que eles fazem. O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia em cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. Você consegue imaginar uma população inteira representada ali em cima do muro? Pois é esse momento. Então havia muita alegria, muito regozijo, né? Sendo aquilo tudo fruto do trabalho deles. Então ambos os coros passaram a casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados, os juízes da cidade também fizeram parte desse momento. Eles estavam junto ao governador Neemias. Então, todos eles aqui, né, fazendo essa consagração, essa celebração, essa dedicação do muro. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos para juntar nela. Então não era só comemoração, né? Aqui também foi fixado toda a parte administrativa daqueles recursos, né, que era utilizado não só na manutenção dos muros, do templo, né, e tudo que era necessário. Então, porções pela lei designada aos sacerdotes, aos levitas, tudo isso precisaria ser honrado, né? E tinha pessoas responsáveis por isso, que executavam o serviço do Deus, a purificação, como também os cantores, porteiros, tudo segundo o que Davi
e o seu filho Salomão havia determinado. Então, aqui em Neemias é o resgate desta identidade deles. Isso está muito bem traçado por Davi e Salomão em 1 Crônicas 25 e também em 1 Crônicas 26. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores, cânticos de louvores, ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, porções de cada dia, né? E aí nós vamos ver, por último, no nosso último capítulo de hoje, que é o nosso capítulo 13, os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia, se leu para o povo, no livro de Moisés, e achou-se escrito os amonitas, os moabitas, que não entrassem jamais na congregação de Deus. Então, esses dois povos, amonitas e moabitas, eram descendentes de Ló. Lembra quando o Ló olhou para trás? A sua mulher, o Ló não, a esposa dele olhou para trás, a mulher ficou lá, uma estátua de sal. Ele prosseguiu viagem com as suas duas filhas. Lembra do episódio que as duas filhas se deitam com o pai e dali elas engravidam e suscitam a descendência do pai? São esses, os moabitas e os amonitas. Então, na época de Moisés, foi determinado que eles não poderiam entrar, porque era uma geração, né, amaldiçoada. Pois bem, porquanto eles tinha mais um episódio ainda, na peregrinação do povo, eles não deixaram o povo passar pelos seus territórios, né? Ainda montou mais brasas sobre a sua cabeça. Olha só o versículo 2 do 13 fala: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão. Lembra do episódio de Balaão? Eles queriam que Balaão profetizasse maldição. E Balaão disse: não posso? Vou profetizar maldição a quem Deus já abençoou? Pois é, tudo isso está lá em Números 22, 23, Deuteronômio 23, fala sobre esse episódio. E aí, Tobias, lembra dele? Inimigo? Pois é, ele vai querer estar nesse momento e vai ser expulso do templo. Veja só, ora, antes disso, Elisabe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, né? Então, Tobias, inimigo, se aproveitava dos parentescos que ele tinha, né, para obter informação, né, e para trazer informação para intimidar Neemias. Se fizeram para este câmara grande, onde dantes depositava as ofertas de manjar, incensos, utensílios, dízimos, cereais. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxede, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Então, nesse período onde Neemias esteve ausente, eles se aproveitaram. Então soube do mal que Elisabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso muito me indignou, ao tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como ofertas de manjares e incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não lhe era dado, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e os restituí em seus postos. Então todo Judá trouxe o dízimo do cereal, do vinho, do azeite aos depósitos. E aí nós lembramos, né, aquilo que fala lá em Malaquias 3,18, né, onde fala: roubarei ao Senhor, sim, me roubai nos dízimos e nas ofertas. Está muito ligado ao que estava acontecendo aqui. Por tesoureiros, né, colocou tesoureiros sobre os depósitos, Selemias,
o sacerdote Zadok, o escrivão dentre os levitas, Pedalias. Então, esses nomes que já estamos um pouco mais acostumados aqui. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues a benevolência que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. É nesse texto que vamos meditar no nosso versículo do dia. E aí o restabelecimento da observação do sábado, que eles tinham esquecido, não é? Hoje, para nós não observamos o sábado, porque Jesus é o nosso sábado, né? O nosso descanso. Pois bem, né? Naqueles dias, via em Judá que pisavam os lagares no sábado e traziam trigo, carregava sobre os jumentos, como também o vinho, uvas, figos de toda sorte. Olha só, né? Profanaram o dia do descanso, onde Deus foi tão veemente com isso, né? E aí ele vai contender com os nobres, e os nobres diziam, que mal faz nós fazermos todas essas coisas e profanar o sábado, a qual não fizeram isso os nossos pais, e não trouxe Deus nenhum mal sobre eles, né? Então sempre havia desculpas, né, para permanecerem fazendo coisas, né, no sábado e não tirando o tempo do descanso. E aí nós vamos ver que mandei os levitas que se purificassem e fizessem guarda das portas para santificar o dia do sábado. Também diz nisso, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. Então você percebeu aqui como Neemias é um homem de oração? Falei isso no início. Neemias, ele sempre vai ser lembrado como homem de fé e de oração. Em 13 capítulos, 10 orações Neemias faz. E como ele nos ensina, em tudo devemos orar. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns e lhes arranquei os cabelos. Conjurei-me com Deus, dizendo, não darei às vossos filhos, para tomarem mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos, né? Então, aquilo que Deus tinha determinado lá na lei mosaica, em Êxodo 34, que eles não deveriam se contaminar com os povos das cidades aonde eles iam entrar, não dar os seus filhos em casamento, não se misturarem com esse povo. E aí nós vamos ver que ele vai trazer o exemplo de Salomão. Veja só, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Então, 2 Samuel 12 vai nos trazer este exemplo de Salomão, né? Dar-vos-ia nós ouvido para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, ele sabe, era genro de Sambalate. Pois bem, e aí nós podemos ver, né, que eles foram afugentados. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, em tudo, nós podemos ver que Neemias orava. Limpe-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu turno. Como também fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E amanhã, nós finalizamos hoje Neemias, e amanhã nós vamos iniciar o livro de Esther. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã.
colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos sim, Senhor, fazer o Senhor participante de toda a nossa vida, entregando a Ti em oração tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.